Olá, eu me chamo Rafael Dilari e hoje eu vou contar uma história que se chama O Cooper de Cida. Essa história está no livro Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. O sol vinha nascendo molhado na praia de Copacabana. A indecisão do tempo, a manhã vagabunda nos olhos sonolentos dos moradores de rua, o trabalho inconsequente das ondas em seu fazer e desfazer, tudo isto comprometia o Cooper de Cida. A moça foi diminuindo o passo. Ela era uma desportista natural, corria o tempo todo querendo, talvez, vazar o minguado tempo do viver. Era preciso buscar sempre o que tinha ficado para trás, o agora e o que estava por vir. De manhã, depois da corrida, ia à padaria. Passava pela banca de jornal e trazia entre os dedos as notícias do dia que eram mal lidas. Rapidamente, graças ao curso de leitura dinâmica que fizera alguns anos atrás, corria os olhos pelas manchetes, tentando apreender os acontecimentos. Em casa, corria ao banho, ao quarto, à sala, à cozinha, fervia o leite, arrumava a mesa, voltava ao quarto, avançava sobre o guarda-roupa e atracava-se ao uniforme do trabalho. Logo depois já estava na sala, fechando a porta e indo, voava pelas escadas, pois o elevador era lento. E no constante Cooper ganhava a rua. Corria sobre a corda bamba, invisível e opressora do tempo. Era preciso avançar, sempre e sempre. Ela era vencedora de outras distâncias, de assaltar montanhas e divisas de um tempo e espaço que ficara para trás. Como era mesmo a sua cidade natal? Não sabia bem. Lembrava-se, entretanto, de que as pessoas eram lentas. Andavam, falavam e viviam devagarzinho. A vida era de uma lerdeza tal que algumas mulheres esqueciam-se de parir os seus rebentos. A barriga crescia até aos 11 meses. As crianças nasciam moles, desesperadamente calmas e adiavam indefinidamente o exercício de crescer. Cida, desde pequena, guardara um sentimento de urgência. Seu corpo, aos 9 anos, maculou-se no sangue mensal de mulher. As suas brincadeiras prediletas, ainda nessa época, eram a de apostar corrida com as crianças e a de desafiar grandes e pequenas no tempo gasto para a execução de qualquer tarefa. Vencia sempre, utilizando um tempo diminuto em relação a todos. Aos 11 anos, Cida foi pela primeira vez ao Rio com a mãe, em viagens de negócios. A mãe reclamava da velocidade dos carros, do amontoado e da correria das pessoas, do vai e vem de todos. Cida bebeu, enlouquecida ao zigue-zague dos carros, das pessoas, dos pés quase voantes, dos pedestres, desafiando, vencendo e encontrando a morte. Descobriu no turbilhão da cidade um jogo de caleidoscópio formado por peças, gente e máquinas se cruzando, entrecortando braços, rodas, cabeças, buzinas, motos, pernas, pés e corpos, aromatizados pela essência de gasolina. Cida descobriu outras pessoas também portadoras da urgência de vida que ela trazia em si. E naquele momento, optou por retornar um dia para ficar ali. Tinham razão, a cidade era maravilhosa. Aos 17 anos, um emprego. O primeiro, arranjado por um tio, permitiu que ela viesse para a capital. A vida seguia no ritmo acelerado de seu desejo. Trabalho, trabalho, trabalho. O dia entupido de obrigações, a noite festejada por encontros de rápidos gozos.
Os amores tinham de ser breves. Cursos, estudos, somente aqueles que proporcionassem efeitos imediatos. Nada de sala de aula durante anos e anos e de leituras infinitas. Aprenda inglês em 6 meses. Garantimos a sua aprendizagem em 180 dias. Nada de gastar o tempo curto e raro. É preciso correr para chegar antes, conseguir a vaga, um lugar ao sol, pegar a fila pequena no banco, encontrar a lavanderia aberta, testemunhar a metade da missa. O padre era lento e o ritual também. Assistia à metade da liturgia, pelo menos não ficava com o remorso inteiro. Não perder a missa aos domingos foi a única recomendação que a mãe fizera. Alguns hábitos ela havia deixado para trás, outros reforçara e havia adquirido alguns novos. Passou a beber diariamente um refrigerante, como também comprava todos os dias um jornal, que na maioria das vezes nem lia. Aumentara vertiginosamente o hábito de correr. Todas as manhãs, os pés de Cida pisavam rápido o calçadão da praia. Iam e vinham em toques rápidos e furtivos, como se estivessem envergonhados dos carinhos que o solo pudesse lhes insinuar no decorrer da marcha. A moça imprimia mais e mais velocidade à sua louca e solitária maratona. Corria contra ela própria, não perdendo e não ganhando nunca. Mas naquele dia, a semi-desperta manhã inundava a Cida de um sentimento pachorrento, de um desejo de querer parar, de não querer ir. Sem perceber, permitiu uma lentidão aos seus passos e pela primeira vez viu o mar. A princípio, experimentou uma profunda monotonia observando os movimentos repetidos e maníacos das ondas. Como a natureza repetia, séculos e séculos por todo sempre os mesmos atos, o dia raiar, a noite cair, o sol, a lua, o mar magnânimo lavando repetidamente a curtos intervalos a areia circundante, tudo monótono, certo e previsível, tão previsível como os principais atos dela. Levantar, correr, sair, voltar. Contemplou os rostos que passavam, conhecia todos de relance. Todas as manhãs topava com aquelas faces suadas diante de si. Assustou-se, percebeu que não estava correndo, estava andando em câmera lenta, quase. Sentiu a planta dos pés, mesmo guardadas nos tênis, tocando o solo. Ela estava andando, parando, andando, parando, parando. Todos os seus membros estavam laços, só o coração batia estonteado. Cida levou a mão ao peito, sentiu o coração e os seios. Lembrou-se então de que era uma mulher e não uma máquina desenfreada, louca, programada para correr. Envergonhou-se dos orgasmos premeditados, cronometrados que vinha cultivando até ali. Ela não se entregava nunca e repudiava qualquer gesto de abandono que alguém pudesse ter diante dela. A corda bamba do tempo, varal no qual estava estendida a vida, era frágil, podendo se romper a qualquer hora. Era preciso, pois, um constante estado de alerta. O mar movimentou-se novamente num gesto aliciante e convidativo. Cida abandonou o calçadão e encaminhou-se para a areia. Sentiu necessidade de arrancar os tênis que lhe prendiam os pés e deixou aquelas correntes abandonadas ali mesmo. Afundou os pés na areia e contemplou mais uma vez o mar. Um nadador brincava repetidas vezes com os braços e a cabeça na água. Cida aguardou cá fora, desejando ansiosa que ele saísse. Ela queria saber do tempo dele, barganhar momentos, pedir um tempo emprestado talvez. Como uma pessoa, em plena terça-feira, às 6h55 da manhã, podia estar tão tranquilamente brincando no mar? Deveria ser extremamente rico, viver de juros. Lembrou-se dos mendigos que constantemente cruzavam seu caminho. Eram extremamente pobres. Ou o tempo não se media com moeda, ou as horas, os dias, os anos não seriam medidas justas do tempo. Ela estava com 29 anos. Pouco? Muito? Medir, comparar, aquilatar os anos em relação a quê? Haveria um tempo ou outro amortecido no coração do tempo? O nadador continuava com a sua brincadeira. Cida desejou se lançar no mar à procura de algo que ela não encontrava cá fora. Dizem que o fundo do mar abriga riquezas e mistérios. Ela lembrou-se de que já passava da hora de voltar para casa.
Era preciso continuar suas ações rotineiras, incorporar-se novamente ao cotidiano. Às 7h45, Pedro acionaria a buzina do carro em frente ao prédio dela. Já pronta, desceria rapidamente a escada e antes, bem antes das 8h30, se o trânsito estivesse bom, eles aportariam no escritório da Rio Branco. Era preciso ir, correr mais ainda. Havia maculado o tempo com o olhar e a espera pecaminosa diante do mar. O banhista, tranquilo, insistia em seu jogo. Cida veio voltando, entretanto, lentamente. Outros corredores cá no calçadão iam e vinham. O mar insistia em se mostrar diante dela. Só então, naquele dia, ela percebera o mar. E como tudo era desmesuradamente belo. Atravessou calmamente a rua, não correu. Alguns mendigos saíam dos bares com copos plásticos cheios de café. Tomavam um líquido e tinham a expressão entorpecida de sono, fome, descompromisso e abandono. Qual seria a medida de tempo para eles? Em meio a esses pensamentos, Cida chegou à porta de seu prédio. Pedro, fora do carro, preparava-se para entrar e, ao deparar-se com ela, bradou, assustado, olhando para a moça da cabeça aos pés. O que acontecera? Por que ela estava chegando do Cooper naquele instante? Fora assaltada? Levaram-lhe os tênis? Era preciso subir rápido, voar? Ela estava atrasadérrima. Cida escutava tudo calada. Pedro gesticulava e falava rápido como se estivesse irradiando uma partida de futebol. Lembrou-se de que quando era criança, uma de suas diversões era colar o radinho no ouvido e ficar ouvindo a narração do futebol. Tinha a impressão de que a fala do locutor era mais rápida do que a bola nos pés dos jogadores. Parecia que era a palavra do homem que empurrava o jogo. Pedro bradava. O tempo estava passando e ela continuava ali, apalermada. O que estava acontecendo? Só então, Cida percebeu o motivo de aflição do amigo. Ela estava chegando atrasada do Cooper. Tinha comprometido, extrapolado o tempo. O que havia acontecido? Nada. Não tinha acontecido nada. Não tinha sido assaltada. Apenas demorara mais, muito mais do que o costume. Se distraíra, esquecera-se das horas. Ele poderia ir, já estava bastante atrasado. Hoje ela não iria trabalhar. Queria parar um pouco, não fazer nada, de nada, talvez. E só então falou, significativamente, uma expressão que tantas vezes usara e escutara, mas falou tão baixinho como se fosse um momento único de uma misteriosa e profunda prece. Ela ia dar um tempo para ela. E fim da história.